Olá, meu nome é Karina. Nós vamos ter a aula para a prova 1 e sobre a matéria de inovação e empreendedorismo. Aqui nós temos vários conceitos do que é empreendedorismo. Então, a gente vai ter um conceito de um economista bem famoso que é o Schumpeter, que diz que o empreendedorismo é um processo de destruição criativa através da qual produtos ou métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos. O Schumpeter, ele deu um conceito bem inovador, porque ele está falando que um produto ele precisa ser destruído, reconstruído, para que a gente tenha empreendedorismo e também inovação. Aí nós temos vários outros conceitos, falando que empreendedorismo corresponde a um processo de transformar sonhos em realidade. Que empreendedor é aquela pessoa que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. Diversas definições nós temos sobre empreendedorismo, mas quem é o empreendedor? Empreendedor é aquele que vai farejar, vai procurar uma oportunidade no mercado e vai se aproveitar dela. Ele tem o objetivo, sim, é claro, como também diz o Adam Smith, de obter um lucro sobre a produção. Nosso célebre Chiavenato diz que o espírito empreendedor é a energia da economia. Aquela energia que alavanca os recursos, impulsiona talentos, a dinâmica e é mais ainda, se vocês olharem aqui, ele está falando com essas palavras, que é exatamente a pessoa que fareja as oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as oportunidades fortuitas, antes que outros aventureiros o façam. Então, o empreendedor requer ser um pioneiro também. O empreendedor é a pessoa que inicia ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal. E essa pessoa vai assumir riscos, mas riscos calculados. Então, quais são as características de um empreendedor? Das muitas e muitas definições que nós podemos encontrar na literatura sobre empreendedor, o empreendedor sempre vai ser aquela pessoa que tem iniciativa, aquela iniciativa capaz de criar um novo negócio. Ele vai se demonstrar apaixonado pelo que ele faz. Ele utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, de forma que outras pessoas não conseguem visualizar, transformando o ambiente social e econômico no qual ele vive. Ele aceita assumir riscos calculados e também a possibilidade de fracassar. Aqui nós temos um exemplo de um empreendedor que já na idade dos seus 50 e poucos anos, 52 anos para ser mais precisa, fundou a Fundação McDonald's. A gente está falando do Ray Kroc, né? A gente sabe que o McDonald's foi criado pelos irmãos McDonald's. Eles criaram um fast food de hambúrgueres, batata frita e refrigerante padronizado. E foi uma inovação para as pessoas daquela época que poderiam comer o seu lanchinho em qualquer lugar. Mas foi ele que teve uma visão ampla do negócio. Ele que expandiu o McDonald's como redes e franquias tal como nós conhecemos hoje. Daí nós temos diversos outros empreendedores. Sabia que o nosso cantor italiano Andrea Bocelli, ele tocava piano em bares até os seus 33 anos? E só depois a carreira dele deslanchou como cantor. Também nós temos aqui o Ang Lee, que é produtor de filmes e trabalhava em casa até os 31 anos, né? A gente também tem como exemplo a autora do Harry Potter, que até os 31 anos ela era mãe solteira e vivia de benefícios sociais do governo. Então a nossa vida, ela não tem idade para formar um empreendedor. Agora, o que leva uma pessoa a empreender? Será que a pessoa empreende por necessidade ou ela vislumbra uma oportunidade e aproveita? Tem pessoas que vivem em condições difíceis que acabam criando oportunidades porque não vem outra alternativa. Aqui no Brasil nós estamos num país de empreendedores por oportunidade. Em tempos de crise, quando os empregos formais eles são reduzidos, nós não vemos outra possibilidade de nos sustentarmos
se não for com uma iniciativa empreendedora. Daí existem donas de casa que vão começar, que antes trabalhavam e vão começar a fazer bolo para fora, para o mercado informal. Homens que perdem o emprego vão vender pipoca na rua. E daí pode surgir uma lanchonete no fundo de quintal, uma mini fábrica de doces. E assim a gente vai começando um empreendimento por necessidade. Agora, por oportunidade, a gente tem uma descoberta de uma oportunidade no mercado e a gente aproveita essa oportunidade. Então, as nossas necessidades, todos nós temos necessidades que elas estão empilhadas em uma hierarquia, que nós chamamos de hierarquia das necessidades de Maslow. Como vocês podem ver, a base da pirâmide estão as nossas necessidades básicas. Comer, dormir. Acorda aí, gente, vocês estão dormindo? Essa necessidade tem que ser satisfeita antes da videoaula. Vamos lá? Tem as necessidades de segurança, de se sentir protegido, seguro dentro do seu lar, na sua cidade, as necessidades sociais, de amor, afeição, interação, as necessidades de autoestima, que é a necessidade de ser reconhecido, de ser apreciado, né? E a necessidade de autorrealização, no topo da pirâmide, ou seja, a concretização das nossas potencialidades individuais, que vai variar de pessoa para pessoa. Então, baseada nessas nossas necessidades, nós podemos vislumbrar oportunidades no mercado, desde que seja para suprir uma necessidade básica, fornecendo comida, uma cama para descansar, até uma necessidade de autoestima, né, a necessidade de ser respeitado. Nossa, será que um objeto de valor me faz ser uma pessoa respeitada? Às vezes o marketing pode embutir isso no pensamento da pessoa, né? Ah, se eu dirigir tal carro, vou me chamar de doutor, né? Então eu vou me sentir realizado. E é assim que os empreendedores aproveitam as oportunidades do mercado, visualizando as necessidades das pessoas. Já pensou em vender um sanduíche de mortadela por mais de R$20? O Bar do Mané, no Mercadão, em São Paulo, faz isso. Olha que sanduíche gostoso. Vocês comprariam, não comprariam? Mas se fosse no barzinho aqui da esquina, por R$25, de jeito nenhum. Mas o que acontece? Ele visualizou uma oportunidade de fazer um sanduíche brasileiro. Então, pessoas de todas as nacionalidades que estão passeando no centro de São Paulo, elas experimentam esse lanche. Aqui, a gente tem a história do Seu Valdir. O Seu Valdir, ele vende pipoca. Ah, vender pipoca, professora, todo mundo vende pipoca. Até eu, se eu quiser, compro um carrinho de pipoca e vou vender. Mas o que será que tem de diferente no negócio do Seu Valdir? Ele mora em Curitiba e ele faz uma pipoca sem encostar as mãos. Segundo ele, né, todo o processo é bem higiênico. Ele sempre limpa tudo. Ele tem uma funcionária e ele também inovou. Ele tem o kit higiene. Se você comer a pipoca do Seu Valdir, você vai ganhar um kit com um guardanapo para limpar as mãos, um pacotinho com fio dental individual e também uma balinha de menta, né? E daí faz fila, porque todo mundo quer comer a pipoca do Seu Valdir e ele também entrega, né? Esse é outro diferencial do negócio dele. E a gente também tem como exemplo o Alexandre da Cacau Show, que já vendeu várias coisas até perceber no chocolate uma boa oportunidade, né, de negócio. E daí, o que ele fez? Ele começou a aprender como é que se faz chocolate, porque ele viu que se você comprar matéria-prima e transformá-la para você mesma entregar para o consumidor final, isso vai te dar um lucro muito maior. Só que o chocolate ele tem certas especificidades. Ele precisa de ser refrigerado, ele precisa de ter uma embalagem que o proteja, porque ele derrete e ele fica mais molinho. Então, ele teve que pensar em todo um negócio para poder vender o seu chocolate. Hoje a gente sabe que a Cacau Show ela é enorme, mas começou com Alexandre fazendo ovos de Páscoa, pegando encomendas
e só depois começou com uma loja e franqueados. Então, a gente tem tipos de empreendedores. A gente tem o empreendedor corporativo, que é o empreendedor interno. A gente tem o empreendedor startup, que cria novos negócios e empresas e geralmente está baseado na tecnologia. E o empreendedor social, que vai criar empreendimentos com uma missão social. Por exemplo, o Mohamed Yunus, que fez aquela parceria com a Danone para fazer um Danone para as crianças do Bangladesh. E nessa parceria, quem vendia esse Danone enriquecido? Porque as crianças lá do Bangladesh, elas tinham um problema com a desnutrição. Então, eles enriqueciam esse Danone e colocavam as pessoas que antes ficavam pedindo esmolas para poder vender esse Danone, né? E as pessoas compravam, porque ela não está mais mendigando, ela está vendendo um produto. E isso fazia bem para as crianças que o comiam, a um preço reduzido, é claro, para que as mães e as famílias pudessem comprar. Mas o que é uma startup? Uma startup é uma instituição formada por pessoas. Tal como as pessoas que estão aqui no slide, elas estão conversando, elas estão trabalhando, elas estão gerando conhecimento, e um conhecimento que vai ser um negócio. Mas como assim um conhecimento que vai ser negócio? Eles vão inovar, né? Então é um novo produto ou é um novo serviço. Muitas vezes ele não existe, muitas vezes eu nem percebo que eu tenho essa necessidade, mas ele vai dar certo na maioria das vezes. Pelo menos é esse o otimismo daqueles que investem na startup. E a gente chama esse tipo de empreendedorismo de alto impacto. A gente também tem um empreendedorismo de baixo impacto, que é o caso das pequenas empresas, que são limitadas pelo seu faturamento e pela quantidade de funcionários. Tem dados do Sebrae que aqui no Brasil, as pequenas empresas elas têm mais dificuldade para inovar. Muitas vezes por causa da dificuldade de conseguir um financiamento. Outras vezes por falta de incentivo à pesquisa e inovação. E a gente também tem o empreendedorismo interno, que é o caso da spin-off. O que seria isso? Vocês já viram um travesseiro da NASA? De onde será que ele surgiu? Da tecnologia utilizada pela NASA, né? E daí eles começaram a visualizar que seria um produto que venderia para o mercado. E deu tão certo que se desvinculou da empresa. A mesma coisa acontece com alguns tipos de serviços prestados por bancos. E às vezes dá tão certo que desvincula do banco. Foi o que aconteceu com os programas de milhagens de algumas companhias aéreas. Acabaram se desvinculando das suas empresas mãe. Agora, a gente tem aqui o empreendedor startup. Quem é ele? Qual é o objetivo dele? O objetivo do empreendedor da startup é dar origem a um novo negócio. Ele analisa o cenário diante de uma oportunidade e ele vai apresentar um novo empreendimento. Os seus desafios são suprir uma demanda existente que não vem sendo atendida. Eles buscam apresentar diferenciais competitivos em um mercado já existente e buscam vencer a concorrência, conquistar clientes e alcançar a lucratividade. E eles buscam, geralmente, um mercado que não existe. E buscam desenvolver esse mercado, porque assim a potencialidade dele conseguir maiores lucros e retornos acima da média é maior. A gente tem o empreendedor corporativo, que vai identificar, desenvolver, capturar e implementar novas oportunidades de negócios dentro de uma empresa que já existe, que a gente chama de empreendedorismo interno. E também o empreendedor social, que, como a gente falou anteriormente, vai buscar a melhora da qualidade de vida da sociedade, a melhora do meio ambiente, né? Enfim. Então, nós temos que as características do empreendedor são: primeiro, ele aceita tomar riscos. Segundo, ele é mais executor que inventor. Terceiro, ele estabelece metas.
Quarto, ele observa e estuda constantemente. O empreendedor, ele é uma pessoa dinâmica, capaz de observar e ter uma percepção elevada do que acontece ao seu redor, no seu meio ambiente. Ele é perseverante e resiliente. O que é resiliente, professora? Resiliente é a capacidade que nós temos de nos adaptar, a capacidade que o empreendedor tem de se adaptar às novas conjunturas econômicas, sociais, ambientais. O empreendedor também é uma pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal, porque ele sabe lidar com as pessoas e montar times. Ele sabe o que é liderar. E ele sabe que errar também faz parte do processo de acertar. E ele transforma um não em um sim. Então, é uma pessoa que não desiste facilmente. Aqui nós temos o ecossistema do empreendedorismo. O ecossistema do empreendedorismo possui 6 determinantes: o ambiente regulatório, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, cultura, capital humano, acesso a capital e mercado. Vamos nos ater, para essa revisão, ao ambiente regulatório e também ao capital humano. No ambiente regulatório, o que acontece? Como que o empreendedor se comporta? As leis, os mecanismos que nós temos aqui no Brasil, será que favorecem o empreendedor ou será que dificulta a vida do empreendedor? É fácil abrir uma empresa? Quanto tempo esse processo demora? Segundo o Sebrae, em média, com dados de São Paulo, demora 3 meses para abrir uma empresa. É muito tempo? É muito tempo se comparado a outros países. E para fechar uma empresa? Demora 4 anos ou mais. Então, é muito tempo. Disse também que aqui no Brasil a gente demora mais de 180 dias para poder declarar impostos para o governo. Enquanto em outros países são gastas 300 e poucas horas, né? Então, nós temos que evoluir bastante com o nosso sistema tributário. O imposto que mais consome tempo dos contadores é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O governo tem avançado, né, nessa perspectiva de simplificar a vida do empreendedor. O empreendedor, a pequena empresa, o empreendedor individual, eles podem optar pelo simples, que é uma forma única de arrecadação. No entanto, isso também pode fazer com que o empreendedor não tenha ambição de crescer, porque iria dificultar não só a forma dele pagar, mas também ele teria que pagar mais, daria mais trabalho. Então, por isso, a gente tem um ambiente regulatório aqui no Brasil muito burocrático. E a burocracia, ela vem atrapalhando, né, o nosso processo de empreendedorismo. Agora, o capital humano. Será que os nossos empreendedores, eles estudam ou fazem algum tipo de curso antes de empreender? Muito difícil. Apesar de aqui no Brasil, mais de 80% das pessoas apesar de mais de 80% das pessoas dizerem que querem, no futuro, ser empreendedores, menos de 20% buscaram um curso para poder empreender, né? Dicas ou procuraram ajuda. Então, a gente tem que o capital humano não é tão desenvolvido como em outros países, onde, como nos Estados Unidos, desde os ensinos básicos, eles aprendem sobre gestão de negócios. Se vocês quiserem mais informações para os outros determinantes do empreendedorismo, vocês vão encontrar na recomendação de leitura que eu postei na área do aluno sobre burocracia, ok? Inovação. Vamos mudar agora para inovação. A inovação é a arte de fazer as coisas diferentes no reino da vida econômica. Substituir formas antigas por novas formas de produzir. Então, Schumpeter, esse economista, ele
é tido como o pai da inovação? Ele diz, ele versa sobre a destruição criativa. Só que a inovação, ela é diferente de invenção. Nós vamos ver mais para frente. Porque a inovação tem que ter como resultado algo novo e que gere valor, que dê dinheiro. Senão não é inovação, senão é invenção. Então, professora, quer dizer que se eu inventar uma coisa, mas não comercializá-la, não é uma inovação? Não, é uma invenção, né? Então, a inovação, ela vai englobar todo o processo, desde a identificação de oportunidades ou invenção até o desenvolvimento, prototipação, produção, marketing e venda de um produto e serviço. Aqui a gente tem um exemplo. Olha só, vocês provavelmente não ouviram falar dessa marca, né? A Helloyd. O que ela fazia lá em 1906? Ela produzia papéis fotográficos e dava manutenção em câmeras. E era isso que ela fazia, a essência dela. Até que um dia, o senhor Chester chegou e disse que ele havia inventado uma máquina há mais de 8 anos que era capaz de copiar documentos. Os donos da Helloyd decidiram investir nele. E, alguns anos depois, eles tinham inventado essa máquina Xerox 914. E ela trouxe um retorno muito grande para eles, né? Em poucos anos, eles já haviam faturado milhões e mudaram o nome da empresa para Xerox. A Xerox, por ser uma empresa que desenvolveu uma tecnologia e percebendo que isso traz retorno acima da média, né? Ou seja, a pesquisa, a inovação, continuou investindo nesse segmento. Até que os seus pesquisadores, eles descobriram uma interface gráfica, esse computador aqui, ó. Né? Esse computador, ele tem essa tela em retrato, né? E ele tinha uma interface gráfica. Mas os donos do Xerox acharam que isso não daria lucro, que haviam desperdiçado dinheiro com isso e encostaram o projeto. Até que o Steve Jobs, aqui, ficou sabendo dessa tecnologia. Ele já tinha uma empresa que já lançava computadores, né? Mas não tinha essa interface que a Xerox descobriu. Aí ele negociou com a Xerox a compra dessa interface gráfica e desenvolveu o seu computador Macintosh, como vocês podem ver aqui, o primeiro com uma interface gráfica. E a gente sabe que a Apple é líder de mercado hoje, tecnologia, né? Celulares, computadores. Então, será que os pesquisadores da Xerox não perceberam que eles tinham uma invenção incrível nas mãos? Eles perceberam. Só que os gestores naquela época, que já deviam ser mais de idade, que não tinham tanta visão de mercado, não perceberam. O Steve Jobs, ele é ele foi uma pessoa, né, que tinha muita afinidade com marketing, com vendas, e ele tinha essa visão de mercado ampla. Foi ele que visualizou que as pessoas no futuro gostariam de ter um computador pessoal, né? E baseado nessa ideia, a gente tem os computadores que temos hoje. Então, a inovação transforma algo novo em algo útil e que gera valor. O empreendedorismo transforma algo útil em negócio. Aí, nos últimos anos, a gente tem uma explosão de produtos e serviços, né? Então, nas empresas de sucesso, 40% a 60% do faturamento são realizados por produtos que há 5 anos não existiam. A gente vai ver mais para frente que existem diferentes tipos de inovação. Inovação de produto, de serviço, de processo, inovação organizacional. E que pode variar no grau da inovação, como incremental ou radical. Aqui a gente tem alguns exemplos.
Espoleto, vende massa. Nossa, mas vender massa? Massa é uma coisa antiga. Será que ninguém vendia massa antes do espoleto? Vendia sim. Só que na espoleto a forma com que eles vendem a massa é diferente, né? E daí você pode selecionar os ingredientes que você quer e montar a massa do seu jeito. E é por isso que é uma franquia de sucesso. Netflix, revolucionamos, hein? É uma inovação radical, porque transformou a forma como nós assistimos filmes. E daí a gente tem outros exemplos aqui tecnológicos para vocês, nas figuras. Então a inovação, ela é a introdução de um novo produto, processo ou forma de organização. Esse tipo de inovação que traz uma forma de produto ou processo ou serviço inteiramente nova, a gente chama de inovação radical, porque ele causa uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior. E daí nós temos novas indústrias, novos setores e novos mercados, né? Então, a inovação radical, ela quebra paradigma, ela quebra os modelos que existiam anteriormente. Ela é revolucionária, né? E vamos ver que existe inovação que não precisam ser radicais. Aqui é um exemplo de inovação radical, do disco para a fita, para o CD, para o iPod, né? Para o celular, para o iPhone. Mas existe uma inovação que não é radical, que a gente chama de inovação incremental, que é um produto ou um serviço que é melhorado, né? E ele ocorre de forma mais contínua, numa velocidade de adoção que vai diferir de indústria para indústria, né? Então os produtos vão ser melhorados, assim como os processos, assim como as próprias organizações, né? E também a gente pode conseguir aumentos na produtividade, reduzindo custos e aumentando o lucro. Então, exemplos de inovação incremental. Aviões com maior autonomia, baterias com maior duração, televisores com imagem mais nítida, computadores mais rápidos e escalas onde os alunos aprendem melhor usando a internet. Escolas, desculpa. Aqui nós temos a evolução dos televisores, cada vez mais finos, a imagem cada vez melhor. Agora a gente vai ver os tipos de inovações tecnológicas: produto, serviço, processo, marketing e organizacional. Inovação de produto. Como vocês já sabem pelo nome, é um produto que vai melhorar significativamente ou um produto novo. Um produto com materiais diferentes, com componentes diferentes, com uma função diferente. E ele vai ter algumas especificidades técnicas que vão ser diferentes de outras que já foram fabricados. E eles também podem ser melhorados, que são produtos existentes que passam por aperfeiçoamentos, que geram melhor desempenho, menor custo, melhor rendimento. A gente tem como exemplo a introdução do freio ABS nos carros. Inovação de serviço. Olha só um exemplo bem legal que eu achei. Um serviço que até um pouco tempo atrás pode até ser que existia, mas dessa forma, não. Uma pessoa que publica que passeia com cachorro, tanto na internet como distribui cartõezinhos, né? Então a gente sabe que os pets é a onda do momento. E nós temos muitos cachorros aqui no Brasil, nas nossas casas. Dizem que existem mais cachorros do que crianças nos domicílios aqui no Brasil. Então, nós temos passeadores de cachorros. Olha só que legal! Então, a introdução de um serviço ou uma característica nova, sem mudar o método pelo qual o serviço é oferecido. É comum ocorrer a produção ou o consumo simultaneamente. Por isso, o desenvolvimento de processos pode ser considerado mais formal ou mais informal, ou obscuro, consistindo de pesquisas, união de ideias, avaliação comercial e implementação. A inovação de processo. Como vocês podem olhar aqui no slide, o processo produtivo novo ou significativamente melhorado. Introdução de novas tecnologias, softwares, equipamentos na produção ou aperfeiçoamentos das tecnologias que já são utilizadas.
São mudanças nos métodos de trabalho visando qualidade, menor custo na produção e entrega. Então, quais são algumas situações que são consideradas inovação de processo? Antigamente, o corte da cana era feito manualmente. Queimava, né, o canavial para que fosse mais fácil cortar e para espantar os animais peçonhentos. E depois, vários cortadores iam lá e cortavam a cana. Hoje em dia, por causa da regulamentação, as queimadas foram proibidas, porque causavam problemas respiratórios, fuligem, por causa da fuligem, enfim. Daí, as indústrias da cana, as usinas, elas tiveram que mudar. Todo o setor sucroalcooleiro teve que se adaptar à compra de máquinas que nós chamamos de colheitadeiras, né? Como vocês podem ver aqui, né? E essas colheitadeiras, elas têm uma autonomia gigantesca. Elas podem trabalhar 24 horas sem parar, né? Então, houve uma mudança bem significativa nesse processo. Então, quais são essas situações? Então, a gente pode comprar mais máquinas. Pode ser uma mudança pequena também, professora? Pode ser uma mudança pequena também. Você pode adotar um programa 5S. Você pode adotar a gestão da qualidade total na sua empresa. E, enfim, só o fato de você mudar o seu padrão, por exemplo, uma biblioteca que antes emprestava livros manualmente, que agora informatizou o seu sistema, já é uma mudança no processo. Inovação de marketing, né? Marketing, ele tem um poder incrível. E quando ele inova, tende a atingir mais pessoas. Vamos lá? Vamos ver o que consiste aqui no slide? Na adoção de novas estratégias ou conceitos de marketing que prevalecem fortemente com relação àqueles adotados anteriormente. Resultam em melhor atendimento às necessidades dos clientes, reposicionando os produtos e abrindo novos mercados. O que faz o marketing quando ele inova? Ele alcança novos mercados, então ele traz maior retorno. Ele vende mais, também vai ter maior retorno financeiro para a empresa. Então, a gente tem aqui como exemplo a campanha da Coca-Cola, que anos atrás colocou o nome de vários nomes próprios nas latinhas, né? Quanto mais Juliana, melhor. E a gente deu o exemplo aqui, que eu achei bem engraçadinho, do Guaraná. Diz assim: nova Fanta Guaraná, finalmente a Fanta que ninguém esperava, né? Então, eu achei um jogo de palavras diferentes. Não chega a ser uma inovação radical, mas uma incremental, né? Melhorando o produto. Inovação organizacional. Vamos ver em que consiste aqui no slide? Na adoção de novas técnicas de gestão ou significativas alterações na organização do trabalho, nas relações externas da organização, gerando novas decisões estratégicas, melhor uso do conhecimento, maior eficiência nos fluxos de trabalho e qualidade nos bens e serviços. Não devem ser consideradas inovação organizacional a formulação de práticas gerenciais, fusões e aquisições, mudanças nas relações e metas organizacionais já existentes. Então, como exemplo, a gente tem aqui o programa Santander Sustentabilidade. Agora, sim, vamos lá. Inovação é igual a uma invenção mais o mercado. Aí sim, invenção pode ser inovação quando ela gera valor. A ideia que não gera lucro é simplesmente uma invenção. A inovação também consiste em novas empresas com produtos inovadores, mudando a maneira como nós vivemos e como nós trabalhamos. O WhatsApp, por exemplo, revolucionou o trabalho de muitas pessoas que antes utilizavam o telefone para poder fazer contatos, pegar dados. Hoje isso tudo pode ser mandado pelo WhatsApp numa velocidade bem maior.
Aí a gente tem alguns ciclos da inovação. Quero que vocês olhem bem para esse gráfico, essa figura que a gente tem aqui, porque ela mostra assim, que lá em 1785 era utilizado o poder das águas na indústria têxtil e também o ferro. Aí, 100 anos depois, foram inventadas máquinas a vapor, as ferrovias, o aço começou a ser utilizado. Mas um tempo depois, um tempo mais curto, em 1900, o desenvolvimento da eletricidade, da química, dos motores de combustão. 50 anos depois, desenvolveu-se a petroquímica, os eletrônicos e a aviação. Mas olha só, de 1950 para 1990, a gente tem um espaço bem menor. Então, a gente tem, depois de 1990, 2005, 2010, redes digitais, softwares e novas mídias. O que a gente pode perceber aqui? Que o espaço desse ciclo de inovação foi ficando cada vez menor. A inovação está acontecendo cada vez mais rapidamente. Olha lá, a escala dos anos no gráfico, né? Então, agora, um ciclo de 20 anos é bem menor que um ciclo de 60 anos, né? Aí a gente tem que a inovação, ela é diferente de criatividade, mas tem tudo a ver com criatividade. Por quê? A criatividade vai combinar ideias diferentes, vai influenciar o ambiente e modelos mentais, vai exercitar a criatividade e também vai ter aquela conversão de pensamentos divergentes e convergentes, aquela junção. E a inovação vai gerar valor, é uma invenção mais o mercado. É o processo de saber que errar faz parte. São ciclos da inovação com empresas que antigamente nem tinha essa nomenclatura startup. Tipos de inovação. Agora nós vamos entrar para um método que também é uma inovação. Por exemplo, quando eu estudei 10 anos atrás, nós não aprendíamos sobre isso. Então, o que acontece? Como que a gente vai gerar valor? Né? Esses autores pensaram. O Kim e o Malborn. O que eles pensaram? Como que as empresas elas geram valor? Como reduzir custos para obter maiores benefícios? Aí o que eles fizeram? Pensando em vislumbrar o que as pessoas têm feito para obter menores custos, eles foram analisando caso a caso das grandes empresas. E também, pensando na criação de valor para o cliente, eles foram analisando esses casos. Daí, eles encontraram aqui numa intersecção a inovação de valor. É o que a gente vai ver nessa estratégia do Oceano Azul. Se vocês pensarem no Oceano Azul, o que vocês pensam? Fechem os olhos, agora vocês podem fechar o olho. Fechem os olhos e pensem na imensidão do mar, né? Já pensou em navegar em águas tranquilas, onde não existe concorrência? É essa analogia que eles fazem. Eles pensaram, poxa, deve haver um lugar onde não tem concorrência, pessoas, clientes, mercados que não estão sendo explorados. Por quê? Porque muitas vezes o empreendedor tem uma empresa, uma loja de roupas. E aí a gente vai andar aqui na São Luís e Marília e tem um monte de loja de roupas que vai te oferecer produtos muito similares. Públicos similares, para públicos similares. E o que vai acontecer? Eles vão ficar brigando pelo mesmo cliente. O que precisa acontecer para ter uma inovação, para eu mudar? O que eu preciso fazer para conquistar aquele cliente que não está entrando na minha loja, em vez de ficar brigando pelo aquele que com as outras, né? Com as outras lojas. Então, ele fala que por proporcionar ao mesmo tempo diferenciação e baixo custo, lembrando que diferenciação de produto e baixo custo são estratégias, tornar a concorrência irrelevante através da exploração de novos espaços de mercado até então inexplorados, a gente tem estratégia do Oceano Azul e do Oceano Vermelho. O que seria esse Oceano Vermelho? Pode fechar os olhos de novo e imaginar um mar de sangue, turbulento, cheio de tubarão. É essa concorrência que eu falei das lojinhas da São Luís. Ou pensa lá na 25 de março, que aquilo lá é o inferno também.
Então, o que acontece lá? Olha aqui. Existe uma grande competição em um mercado já existente, foco em destruir a competição, explora uma demanda já existente, aplica o trade-off de valor versus custo, alinha todas as atividades da empresa na estratégia de diferenciação ou de baixo custo. Então, é todo mundo fazendo a mesma coisa e brigando pela mesma coisa, pelo mesmo cliente. E o Oceano Azul, o que ele faz? Vamos ver? Cria um espaço de mercado, torna a competição irrelevante, cria e captura uma nova demanda, quebra o trade-off de valor versus custo, alinha todas as atividades da empresa na estratégia de diferenciação e de baixo custo. Então, a gente está navegando por águas bem mais tranquilas no Oceano Azul. Onde vocês querem ficar? Então, no Oceano Azul, nós temos a perspectiva de que inovar é perseguir novas oportunidades. E no Oceano Vermelho, a perspectiva é de defender a posição conquistada. A inovação de valor, que é aquela intersecção de baixo custo e de inovação que nós vimos aqui no triângulo, né? Aqui nesse slide. Vou mostrar a intersecção para vocês. Bem aqui, ó. Baixo custo e valor para o cliente. É onde está a inovação de valor. Então, o que é essa inovação de valor? É, ao invés de focar em destruir a concorrência, tornar essa concorrência irrelevante, oferecendo um salto de valor e criando uma nova demanda de mercado. Aí, para isso, a gente utiliza essa matriz de avaliação de valor. Né? Então, é um modelo de 4 ações, que consiste em, vamos olhar aqui para o gráfico? Reduzir, aí você tem que pensar, quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? Criar, quais atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? Elevar, quais atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? Eliminar, quais atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? O que eu preciso fazer para criar um oceano azul? Reinventar um conceito, inovar, né? Agregar valor aos meus produtos, criar um novo nicho de mercado, né? Eliminar o que é ruim, acrescentar características interessantes para agregar valor, um novo mercado, um foco bem definido, uma singularidade de mensagens consistentes. Se vocês pararem para pensar, quem será que está inovando? Quem será que está navegando no mar azul? Quais empresas vocês citariam? Será que a Amazon, por exemplo, não navegou no mar azul por muito tempo? Né? Até que concorrentes vieram atrás dela? Vamos ver mais para frente um outro exemplo da indústria de entretenimento, que é o Circo de Solé. Como a gente vai inovar no mercado de circos? Os circos ficaram cada vez mais decadentes, né? As pessoas passaram a não ir mais no circo e antigamente meus pais e avós contam que era a atração da cidade, a alegria quando chegava um circo na cidade. Mas e hoje? Por que as pessoas não se atraem mais pelos circos? O que eles precisavam fazer para mudar isso? Será que todo mundo pensou? Inovação de valor. O que vai criar valor para as pessoas? Porque todo mundo quer ir no Circo de Solé. Por quê? Ah, professora, porque é maravilhoso. É maravilhoso, mas o que eles fizeram de diferente para ser maravilhoso? Vamos ver? Quais eram os desafios? Eles estavam vendo o público diminuir. O uso de animais começou a ser proibido e até hostilizado pelas pessoas, porque os animais acabavam sofrendo. Os custos aumentaram. Afinal de contas, que a gente vê o circo ele é itinerante e daí eles precisam ser puxados por aqueles caminhões que não são baratos. Artistas famosos e os concorrentes. Então, esses eram os desafios. Surgiu um circo com um artista famoso, todo mundo quer ir só naquele circo. As oportunidades. Um espetáculo temático, buscar um novo público, diminuir os custos e melhorar a infraestrutura. Eu ainda estou juntando dinheiro para ir no Circo de Solé, porque eles têm um público muito, mas muito restrito. Mas
um público cativo que quer ir assistir, então que vai fazer até sacrifícios financeiros para poder assistir, né, as apresentações deles. Então olha lá, a inovação de valor. Vamos ver? O Cirque du Soleil não apenas mudou de um mercado, ele criou um novo mercado. Juntou o que havia de melhor nos circos tradicionais e dos espetáculos da Broadway dos Estados Unidos. Eliminou de ambos o que não trazia valor para os clientes ou gerava altos custos. Então, essa é a inovação de valor que os empreendedores enxergam, que nós precisamos enxergar se fazemos parte daqueles 80% da população brasileira que quer ser empreendedora. Então, vamos ver quais são as 4 ações do Cirque du Soleil. Primeira, vamos lá? Eliminar astros circenses, espetáculos com animais, descontos para grupos, vários picadeiros. Reduzir diversão e humor, vibração e perigo. Agora, o que ele precisava criar? Elevar o picadeiro único, criar tema, ambiente refinado, várias produções, músicas e danças artísticas. E é isso, gente. Boa prova e eu espero que esse conteúdo seja bem fácil de ser absorvido por vocês, porque a prova vai estar, ó, muito boa.